Fala atleta, nesse vídeo a gente vai falar de um tema bastante polêmico, bem controverso, que com certeza já aconteceu com você, porque em algum momento você já esteve em um dos dois lados dessa moeda, que esse vídeo vai explicar quais são esses dois lados aí. Olha só, porque eu tenho certeza que em algum momento, depois de uma competição, você já se pegou pensando o que o campeão, a campeã fez que eu não fiz ou que eu não estou fazendo, ou eu fiz isso e foi por causa disso que eu venci. Você já deve ter estado em um desses dois lados dessa moeda. Percebe que tem dois lados? E você precisa entender de que lado você está. Esse vídeo vai te ensinar como se posicionar, né, independente, né, de cada lado que você está. E você precisa, de fato, entender essas perguntas e se fazer essas perguntas. Se você é o campeão, você precisa se fazer isso, porque se fazer essa pergunta para que você entenda o que é que você precisa continuar fazendo, tá? E se você não venceu, você precisa fazer a pergunta para entender e sair desse jargão que a gente escuta muito no esporte. Ah, ele venceu porque ele treinou mais que você. Não é bem assim. Vai um pouco mais além disso e a gente vai falar nesse vídeo, tá? Vamos começar entendendo que se você não venceu, tá? Você precisa entender, e de uma forma macro, que não é só você treinar, não é só suar a camisa, é como você sua a camisa. Tem mais a ver com a eficácia do seu treino do que com a quantidade de treino. E a gente vai falar daqui a pouco, porque eu quero começar exatamente com você que fez a pergunta para si mesmo: o que será que eu fiz que me fez vencer? O que será que eu estou fazendo que está me dando essa vantagem, que está me trazendo esses bons resultados? E você precisa se fazer essa pergunta com frequência, para exatamente você continuar fazendo, porque esse pouquinho a mais, não sei se é pouco, se é muito, mas vou chamar de pouco, porque o esporte ele é muito nivelado e a gente não dá para depender da sorte. Então, você está fazendo um pouquinho a mais que os outros atletas, e esse pouquinho você precisa continuar fazendo. Você precisa saber o que é para você fazer esse pouquinho e mais, né? Porque esse pouquinho os outros vão começar a ver o que você está fazendo e vão começar a fazer também. Então você precisa entender qual o caminho que você está trilhando que está te dando essa vantagem. Porque na hora que você passa a ser o campeão, a campeã, você passa a ter um alvo nas costas. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas aprenda e use-a. O campeão ele tem um alvo nas costas. Por quê? Porque todos os outros atletas vão estar olhando para você, vão estar mirando em você, em alcançar a sua performance, em alcançar o seu resultado. Eles vão estar ali te observando, te analisando, te modelando, querendo até copiar a tua metodologia de treinamento, a tua periodização do treinamento. E você precisa aceitar isso, porque é exatamente você é quem dita o nível, você é quem dita o patamar da sua modalidade. Então vai ser normal, isso vai acontecer muito mais do que você imagina. Ao invés de ter raiva de estar sendo copiado, nesse sentido, nesse caso, atleta, você está sendo observado. Tenha orgulho disso, não tenha raiva disso, de ser o campeão, tá? Por favor. E se você bateu na trave, tá? Se você é aquele atleta, aquela atleta que está no quase, não leva isso pro pessoal, tá? O que eu vou falar aqui é no sentido geral, vale inclusive para quem está vencendo e precisa continuar fazendo. Porque o esporte tem disso, você talvez vença em algumas competições sem apresentar o seu melhor resultado, né? Sem a sua melhor performance, você alcança os melhores resultados. Isso acontece, o esporte tem disso. Mas eu quero tentar te ajudar a entender o seguinte, que o campeão ele não está fazendo nada de outro mundo. Esse é o primeiro passo que você precisa entender. Por quê? Muitas vezes você, atleta, está no caminho certo. Você tem as habilidades necessárias, a capacidade, né, o conhecimento, você tem as características que precisam para chegar naquele patamar, naquele nível. Mas você oscila. Você tem as habilidades que o campeão tem, só que ele não oscila. Entenda que não é uma questão de que se você venceu, tá tudo certo, se você não venceu, tá tudo errado. Isso é da cultura resultadista e aqui a gente não fala disso, tá? Embora hoje a gente vá falar muito de campeão, do vencedor, de quem está ganhando e de quem não está ganhando, eu quero que você entenda o que está por trás disso. Porque o campeão, ele vence aquela competição, mas aquilo ali é a cerejinha do bolo, é um ponto muito pequeno diante de toda a trajetória. E eu quero trazer a tua
tua visão para a trajetória, para a periodização, para a metodologia de treinamento, para as habilidades, para a pré-competição, que são alguns pontos que a gente vai falar hoje. Tá? Nesse vídeo aqui, eu quero te apresentar 3 características lá no final para você observar que você pode chegar no campeão e você pode se manter, né, sendo o campeão, ditando o ritmo. Você precisa entender que se você oscila, a sua habilidade, a sua característica perde força. Por quê? Você tem uma trajetória de evolução. Então, se você fica oscilando, você deixa de evoluir, porque você tem uma intensidade de treinamento que está sendo planejada para você chegar no topo. Acredito nisso. Agora, se você oscila, você perde essa intensidade. Então, ao mesmo tempo que você acha que está fazendo a mesma coisa que o campeão está fazendo, a diferença é que ele não está oscilando. Não tem aqueles hábitos tóxicos que eu já falei em outro vídeo. Ele não vai permitir que isso aconteça. Então, são essas pequenas coisas durante o treino. Eu ainda nem cheguei na competição, a gente está na trajetória. Eu vou já falar da competição. Mas na trajetória, você precisa manter o foco. Tá? Porque é na trajetória que ele já vai construindo uma vantagem em cima de você. Estou falando para você que bateu na trave, né? Já eu vou falar para você que é campeão, para você continuar mantendo esse patamar. E aí, atleta, você pega a sua equipe multidisciplinar e conversa com ela. Porque, como eu sempre digo, cada um ali vai estar agregando um tijolinho na construção da tua trajetória, da tua vitória, da tua evolução. Então você precisa conversar com cada um e entender a importância de cada ferramenta dessa. Porque cada sessão de treino, ela foi planejada com uma intencionalidade. Não é só chegar ali e treinar, né? Não é fazer mais do mesmo. Se você for fazer mais do mesmo, a vantagem sua para o campeão vai aumentando. Então, assim, você não pode chegar e simplesmente fazer por fazer. Existe uma intencionalidade. Cada sessão de treino precisa ter um objetivo. E você, atleta, precisa saber esse objetivo. Para de achar que eu só treino, chego lá e repito. Não, você não é um repetidor. Você é protagonista, você é agente protagonista da periodização do treinamento. Então, conversa com a tua equipe e diga, esse aqui é o patamar que eu preciso estar, o que fazer? E tenha maturidade e humildade, como a gente já conversou, para ouvir esse feedback e eles vão ajustar as tuas planilhas de treinamento, as sessões de treino para reduzir esse gap aí, essa diferença que teve na última competição. Porque isso não vai ser permanente. O esporte, ele permite altos e baixos, né? Tem vários cases aí, a gente vai falar mais pra frente. Porque é preciso lembrar que existem vários elementos na fórmula de uma competição vencedora, né? De uma performance vencedora, de um atleta vencedor. E talvez hoje na sua equipe multidisciplinar você já tenha alguns, mas existem vários, não é uma receita pronta, é uma fórmula. Várias coisas podem ser adicionadas, pode catalisar essa reação química que é a periodização do treinamento esportivo. E você pode perceber isso se você for lá no nosso podcast do Além do Pódio. Você vai ouvir o podcast que eu gravei com o Elmer Calves, ele que hoje é head coach da preparação física da seleção francesa de vôlei de praia. Ele já bate muito forte na ideia de que o atleta precisa parar de querer suar a camisa. Ele fala assim, porque ele diz que hoje em dia o atleta quer suar a camisa, suar, ou seja, ele quer estar fazendo a prática, quer estar na prática, na atividade por si só, né? E é fora da atividade que muitas vezes se constrói o grande atleta, né? É suando a camisa, fazendo outras coisas, que às vezes é fora daquela quadra. É estudando a periodização tática, é estudando o treino mental, é estudando os adversários, é lendo sobre a periodização do ano, se permitindo obedecer ao descanso, obedecer ao planejamento nutricional. Isso também é suar a camisa, atleta, porque isso também exige dedicação, exige disciplina, exige foco. Então, não é só suar a camisa quando você está ali naquelas 4, 6, 8 horas de treino. Não, tem muita coisa que vai precisar acontecer fora de quadra, fora das 4 linhas, fora d'água, se você quiser, de fato, alcançar quem está ali no outro patamar. O Elmer, no podcast, a gente até brinca que diz assim, o grande campeão, ele se constrói naqueles bastidores, né? Nos bastidores que, como diz a brincadeira, isso a Globo não mostra, né? Porque é naquele bastidor que o atleta entende a urgência que ele tem
de se modernizar. Porque o atleta de hoje, ele não só treina, como a gente fala várias vezes aqui no Além do Pódio. Ele estuda, ele conversa com seus investidores, ele grava vídeos, ele interage com seus investidores. Isso tudo precisa estar dentro da tua rotina, atleta. E se você prestar atenção, o teu campeão, com certeza, o campeão da sua modalidade, no caso, quem você está modelando, quem você está se inspirando, ele já faz isso. Ou, Timóteo, mas ele tem uma equipe por trás, equipe multidisciplinar, o que a gente conversa aqui. Não tem um segredo, né? Não é um pote escondido. É você observar e analisar e conseguir adequar isso para a tua realidade. Você vai conseguir trazer, ajustar para o teu dia a dia, inserir cada momento desse que o atleta está fazendo, né? Que o atual campeão da tua modalidade está fazendo, e você vai inserindo, vai modelando e vai reduzindo essa distância. Que aí eu quero ver você também no topo, atleta. A gente aqui não é resultadista, pelo contrário, a gente vai além disso. Então você precisa entender o que acontece além das quatro linhas, além ali dos bastidores. E pode ser muito cômodo para você, atleta, ficar se comparando com o atleta que já é campeão, né, que está vencendo tudo, e dizer, é porque ele tem equipamentos melhores do que eu, a equipe dele é melhor do que a minha, ele tem isso que eu não tenho, ele tem aquilo que eu também não tenho, isso nunca vai dar certo para mim. É muito comum ver esse tipo de comparação entre os atletas, é mais comum do que eu gostaria que fosse. Até porque essa comparação sempre aumenta, né? Gera uma diferença ainda maior entre o atleta que é campeão e você que está ali se comparando. E aí, se você já fez isso, ou está fazendo isso, conhece alguém que faz, recomendo que você mostre para ele o vídeo que fiz sobre os 7 hábitos altamente tóxicos para os atletas, que é a comparação está lá. Porque nessa comparação, o atleta sempre vai ver que o topo está cada vez mais longe, o campeão está ficando cada vez mais distante, chegar lá vai ser quase impossível. E aí, daqui a pouco, ele simplesmente desiste, né? Porque essa margem que ele aumenta, essa distância que ele vai colocando, faz com que ele treine pior, faz com que ele se desanime para estudar mais, né? Estudar o adversário, estudar o que fazer para melhorar, porque isso nunca vai dar certo, isso nunca vai acontecer. E não pode ser assim, atleta, né? Até porque precisa ser otimista. O atleta, por si só, ele precisa ter um otimismo, precisa ter uma autoconfiança, que é exatamente essa palavra que eu vou falar daqui a pouco, guarda aí, autoconfiança. Então você precisa entender que você tem as habilidades necessárias, você tem uma equipe multidisciplinar do seu lado. O esporte oscila, ele é feito de altos e baixos. E pode ser que o seu momento chegue daqui a pouco. Não seria o primeiro caso do esporte, de alguém que não tem os melhores recursos, uma equipe que não tem os melhores recursos e consegue grandes resultados. Então, tem calma, atleta. Evita a comparação. Se essa comparação só te derruba, não faz. Se for para usar a comparação, usa para entender. Ok, é esse equipamento que eu estou usando e ele está usando esse. E ele está tendo esse resultado. O que é que eu posso fazer com o equipamento que eu tenho? Ou se não dá para continuar com esse equipamento, com essa estrutura, o que é que eu posso fazer para mudar? Comparação focando em solução. Se for uma comparação focando em aumentar essa distância, ver cada vez como impossível a vitória, correr atrás, chegar junto, aí fica complicado, atleta. Tira essa mentalidade daí. Já falei no outro vídeo também, procura lá como combater aí os pensamentos negativos, porque isso tudo vai te levando para um caminho onde parece que a vitória é mais impossível, e não é. Você já tem dentro de você, né, o tempo de modalidade, o tempo de treino que você tem, para você chegar juntos, chegar nas cabeças, como a gente diz, e muito em breve, quem sabe, o alvo estará nas suas costas. E tem também aquele caso em que o atleta ele sempre se compara para baixo com um determinado adversário. Eu nem ia falar disso, vai entrar de bônus aqui. Porque aí ele sempre se compara e aí é na competição que isso explode, né? Já viu aquele competidor que você olha, linguagem corporal, que é uma das coisas que a gente vai falar daqui a pouco, a linguagem não verbal dele parece que ele já perdeu. Você olha e diz, né, ele já perdeu. Mas é porque diante daquele adversário, quando é 1 a 1, né, quando existe um embate, né, um conflito, na expressão do atleta, dá para perceber que ele não está preparado para vencer. Por quê? Porque falta mentalidade, porque ele observa aquele campeão e ele mesmo já coloca aquele adversário em um patamar acima dele, muitas vezes nem está. Então você precisa quebrar
essa linguagem não verbal aí, atleta, entrar com mentalidade de campeão. E a gente vai falar também, vai falar de autoconfiança, vou falar daqui a pouco, e de linguagem não verbal, tá? Não pode entrar assim. Se você já entrou assim, acredito que pode ter acontecido exatamente o que você já vinha pensando. Deu errado, porque você já vinha planejando isso. O outro venceu, você já vinha inconscientemente planejando isso, tá? Agora, se você é o campeão, você deve achar ótimo também. Já vê que não, ele já está derrotado, então para mim vai ser até mais fácil. Porque aí você, ao mesmo tempo que pega alguém que já está se vendo como derrotado, você consegue manter essa margem. E eu quero falar com você exatamente agora, atletas, que está com o alvo nas costas. O que você precisa se perguntar, se observar e continuar fazendo, para você continuar vencendo sempre. Porque se você já é o campeão, se você já é campeã e já consegue perceber esses detalhes que eu estou falando aqui, essas ferramentas de controlar treino, de observar o treino, de pedir feedback, de perceber o que você está fazendo de diferente e continuar fazendo para exatamente aumentar essa distância, parabéns, atleta. É por isso que você está onde está e eu quero pontuar algumas coisas para que você continue mantendo essa hegemonia, né? Não relaxe de forma alguma, pelo contrário, continue assim para você manter esse brilho, continuar brilhando, ter brilho próprio, porque brilho próprio vai muito além de cor de medalha. Brilho próprio é aquele atleta que sabe que está muito além do pódio o que ele precisa fazer e o que ele está fazendo para conquistar aquilo, né? Ele sabe a intencionalidade e o objetivo de cada sessão de treino e ele leva a sério. Se você prestar atenção, ele vai compartilhar cada sessão de treino, né, nas suas redes sociais ou com pessoas próximas. Isso gera conteúdo, isso gera o interesse das pessoas, porque é ali que ele vai construindo, né, que você, o campeão, está se construindo. Então continue fazendo isso, porque não é da noite para o dia que você constrói um resultado positivo. Não é simplesmente chegando para treinar e treinar por treinar. Não é só suar a camisa, né? É muito mais do que isso. Você, com certeza, que é campeão, olhe para trás e veja quantas vezes você já pagou o preço de estar estudando, quantas vezes você já disse não para outras coisas, saídas, distrações que os outros atletas não dizem. E eles acham que você está louco, ou que você não precisa fazer tudo isso. Mas foi exatamente o fato de você ter feito isso que te trouxe, né, até o patamar em que você está, com os resultados positivos, investidores do teu lado, tudo que você está conquistando foi resultado dessa sua forma diferente, especial, de pensar e agir e tomar decisões. Continue nesse caminho, atleta. Agora se observe sempre, tá? Não relaxe, porque o patamar que você alcançou hoje foi baseado nas escolhas que você fez no passado. Daqui para frente você precisa continuar se analisando, se observando, para continuar mantendo essa diferença, mantendo essa margem e realmente sendo campeão, não só com a cor de medalha que eu digo, sendo um atleta que vai deixar um legado. É disso que a gente fala aqui na Além do Pódio. Esquece o resultadismo. Mas sempre se observe, cresça, como é que eu posso dizer? Seja grato e valorize. Valorize todas as pessoas da sua equipe multidisciplinar, porque elas ajudam, elas te dão esse suporte na construção da tua performance. E eu quero deixar bem claro aqui 3 pontos. Vou realmente abordar 3 pontos que, se você já é campeão, provavelmente alguns desses você já conhece, já faz, já utiliza. Se você não é, começa a fazer. Começa a fazer bem feito, que é para recuperar esse tempo perdido aí, para quem está no topo, tá? E você chegar junto. E sim, vai ser um grande compilado aqui, né? Você fica à vontade se quiser. Não, Timóteo, também vou ler os livros que você leu, vou fazer os cursos que você fez, de PNL, de mentalidade, vou ler essas biografias que você leu ao longo de todos esses anos. Pode ler, você vai com certeza extrair também bastante conteúdo delas. Mas nesse vídeo aqui eu já vou te pontuar 3 pilares que existem fortemente na trajetória dos grandes campeões: meditação, autoconfiança e linguagem corporal, né? Linguagem não verbal. Essas 3 precisam estar muito fortes, trabalhadas em você, atleta. E não é só na competição, tá? Não é só nessa de chegar na competição e não ter medo daquele adversário, é durante os treinos também. Porque durante as sessões de treino você vai conseguir evoluir muito mais se você entender que alcançar o objetivo daquela sessão de treino é o mínimo que você pode fazer, tá? É o mínimo. Então, na verdade, não que eu digo o mínimo é mais que a sua obrigação, mas é aquele objetivo. Você tem que fazer aquele objetivo e fazer um pouquinho mais. Fez só o objetivo, excelente. Faz um pouquinho mais, vai em busca da excelência.
Isso você pode ver em biografias de grandes nomes, independente de modalidade polêmica que eu posso citar aqui, mas Lance Armstrong, Kelly Slater, o Lewis Hamilton, você pode ver no Nadal, Michael Phelps, com sua famosa trajetória de só ter perdido 50 dias de treino em 6 anos no ciclo olímpico e meio. Então, é muita coisa para você, atleta, perceber que vai mudar da noite para o dia. Não vai. É em cada sessão de treino que você vai começando a implantar isso. Não acho que da noite para o dia se constrói um grande campeão, não. É em cada sessão de treino. É conversando com a sua equipe multidisciplinar, é estudando, é lendo, é suando a camisa fora das 4 linhas, tá? Eu quero começar pela meditação, tá? Você vai conhecer, talvez conheça por mindfulness, ou por meditação guiada, ou por vários outros nomes, porque hoje em dia tá muito forte, tanto no mercado esportivo como no mundo corporativo. A meditação está muito forte. Pelos benefícios que isso te traz. Eu nem vou entrar na fisiologia da coisa, mas acima de tudo do autoconhecimento, de você saber respirar, de você aprender a conhecer o seu corpo, de você se controlar. A meditação traz resultados em todas as esferas da tua vida, não só na performance esportiva. Tá? Eu poderia passar o dia aqui com um vídeo inteiro explicando para você os benefícios que eu tive durante, ao longo da minha vida, de quando eu estava fazendo a meditação corretamente e de quando eu dizia que não dá tempo de fazer meditação, né? De como a minha performance oscilava. Então, assim, você também vai poder, né? Se você estava pensando em dizer, porque para mim não dá tempo de fazer meditação, tudo bem. Eu também disse isso por um tempo e minha performance despencou. Então, você precisa saber que a decisão de não meditar também vai te acarretar uma consequência de não evoluir. Tá? Você precisa conseguir meditar até para você acelerar o descanso do seu corpo, você conseguir perceber cada momento da tua sessão de treino, você conseguir internalizar, visualizar, o poder da visualização. Tudo isso vem com a construção de uma meditação forte. Comece tentando meditar 30 segundos, 1 minuto. A gente prometo que eu tento depois falar um pouco mais sobre isso. No curso do Além do Pódio a gente vai falar muito mais sobre isso no método Além do Pódio. O poder da meditação, como fazer isso, como trabalhar, meditação guiada, e você ter essa arma, essa ferramenta do seu lado para você usar com consistência, né, sem oscilar, e aí você conseguir buscar essa diferença ou conseguir aumentar essa diferença e manter o alvo nas suas costas. E se você é campeão e não medita, cuidado, tá? Porque aí os seus adversários vão ver, e se você conhece o campeão da sua modalidade e acha que meditação não importa, Timóteo, porque é campeão, o campeão, ele nem faz isso de meditação, ótimo. Começa você fazendo que você vai ver essa distância se encurtar muito mais rápido. E se você campeão não faz meditação, cuidado, acelera o passo aí, porque logo, quando você menos perceber, tem alguém aí colado em você, te ultrapassando, porque é uma ferramenta fundamental e cases tem diversos de como o poder da meditação auxiliou a melhoria da performance desses atletas. E um tema fundamental é a autoconfiança, tá? Não dá para ser atleta sem autoconfiança. Você pode dizer, mas eu tenho autoconfiança, eu tenho até demais. E é exatamente por isso que esse tema é muito polêmico, porque eu vou falar da importância da autoconfiança e do excesso da autoconfiança. A importância, eu quero ponderar uma coisa, atleta. Você, melhor do que qualquer pessoa na sua equipe, precisa entender por que você merece vencer. Não adianta eu estar na sua equipe, fazer todo o treino mental com você, fazer todo o planejamento de carreira com você, eu perceber que você pode ir muito além e você não entender isso. E eu já vi isso acontecendo com atletas que eu atendi e com profissionais também que eu atendi. Eu via que o indivíduo podia ir muito além, mas ele não tinha autoconfiança suficiente para isso. Timóteo, por que você não desenvolveu? É uma coisa que é o tempo de cada um. Você, atleta, precisa ser focado em desenvolver a autoconfiança. A sua autoconfiança precisa estar sempre no limite, no topo positivo. Não pode deixar isso passar por excesso de autoconfiança, tá? Porque onde ela está no limite produtivo, você valoriza o trabalho de cada um da sua equipe. Você entende a importância de cada sessão de treino.
campeão ele não treinou mais que você. Não é essa desculpa. Esquece esse lema. O campeão ele treinou melhor que você. Tem muito mais a ver com eficácia do que com quantidade. Então você precisa ter autoconfiança para olhar e dizer assim, eu fiz a mesma coisa que você fez, eu paguei o mesmo preço que você pagou. Então eu mereço aquilo dali, mereço aquele topo, mereço essa vitória, mereço esse resultado, tanto quanto você. Isso precisa estar muito claro e muito forte, né, na tua mente, na tua vida, na tua boca. Tá? Você precisa verbalizar isso, você precisa ter a convicção de que você fez o que precisava ser feito para vencer. Se a tua autoconfiança muda, a tua linguagem não verbal, que a gente vai falar daqui a pouco, também muda. E aí começa uma ladeira abaixo, né? Vai desmoronando tudo que foi construído nos treinos. Então você precisa treinar com autoconfiança, para treinar dizendo, ó, isso aqui eu estou fazendo porque lá na competição eu vou dar meu show. Você precisa ter autoconfiança, sempre. No limite positivo. Se passou por excesso, que é o que eu vou falar agora, corre um grande risco. Porque o excesso de autoconfiança, ele te deixa arrogante, ele gera soberba, né? E a soberba precede a ruína. Então você, com a soberba, você já começa a perder o foco, a ficar desatento às pequenas coisas. Olha como é engraçado, curioso na verdade, que não é engraçado. É curioso que o excesso de autoconfiança, ele tira o foco das pequenas coisas. A meditação, ela aumenta a atenção e o foco para as pequenas coisas. Entende como está ligado essa tríade? Meditação, autoconfiança e linguagem não verbal, linguagem corporal, que a gente vai falar daqui a pouco. Então cuidado com o excesso de autoconfiança, porque ele vai tirar o teu foco. E aí quando você menos perceber, em quase todas as modalidades, os detalhes fazem a diferença, fazem toda a diferença. E aí você, por um segundo, ou por um detalhe, ou por um deslize, perde uma competição, perde uma medalha. Vários esportes aí, né? Recentemente, na corrida de São Silvestre. Não pode deixar o excesso de autoconfiança atrapalhar sua trajetória, atleta. Nunca. Jamais. Independente se você está no topo, se você já é o atual campeão, não deixa, né, essa arrogância fazer você pensar que vai ser sempre assim, porque não era assim. Existia outro campeão antes de você e você treinou para chegar lá. Então, cuidado para que não seja você o próximo a cair. E se você tá no quase, tá correndo atrás, trabalhe a tua autoconfiança, você merece estar lá, você pode estar lá. Existia outro campeão, impérios caem todo dia. Então pode ser que a hegemonia dele também caia e vai ser você, o próximo império, o próximo a construir uma hegemonia. Para fechar essa tríade, né, eu quero falar de linguagem corporal, linguagem não verbal. Tá? Esse vai ser muito legal, porque parece muito loucura o que a gente vai construir aqui com esse tema, com esse tópico, mas é importante demais, atleta, porque lembra quando eu falei no começo desse vídeo de atletas que parece que já entram derrotados, que já entram cabisbaixos, e outros que você, pela linguagem corporal, você diz, nossa, essa atleta vai passar por cima da outra, esse atleta vai atropelar aquele outro. Né? Por quê? Porque a linguagem corporal, ela fala muito. Quando você amadurece para observar isso, né? Vai se trabalhando para observar, você consegue compreender a diferença disso. E é gritante. E um grande passo para você construir isso, atleta, é você ter o seu ritual pré-competição, pré-treino, pré-competição. Você precisa ter o seu ritual. Ah, Timóteo, mas isso é loucura, negócio de dar um grito, disso e daquilo. Não estou falando disso, tá? Não, até porque não tem um único ritual, tá? Você precisa ter o seu. Você precisa ter o seu gesto ou o seu ritual para a competição. É você que vai desenvolver como você se sentir confortável para isso, tá? E não confundam, né? Uma coisa que eu ia falar depois, vou logo falar. Depois de uma derrota, ou depois de um resultado em que o atleta não se sentiu confortável, não ficou feliz com a apresentação, né, com o que demonstrou, é normal ele ter um momento para ele, né? Mesmo enquanto coach de atletas, eu dizer, não, você tem aí seus 20 segundos, você tem aí seu 1 minuto para digerir aquilo, para entender, compreender e aprender com aquela derrota. Não pode se acostumar com a derrota. Então precisa digerir aquilo. E eu uso muito a expressão ruminar, né? Porque vai voltar todo aquele sentimento ruim, né? Eu não gosto, né? Eu acho que
O atleta precisa ter o controle da emoção também, ele não pode desabar, chorar, porque vai ter outra prestação, vai ter outra competição, vai ter outro momento. Então, não pode também deixar desabar o quadro emocional. A autoconfiança precisa estar bem trabalhada, mas ele precisa ter aquele momento ali de internalização, de aprender com a derrota e quebra o estado, né? E volta para o ritual pré-competição, joga essa energia lá em cima de novo, autoconfiança. Precisa trabalhar essa autoconfiança. E aí com a linguagem corporal, né, bem trabalhada, juntos, aí você volta e começa a ativar de novo aí toda essa sua energia, esse estado de espírito, ânimo, para você chegar encarando o adversário. Isso é uma das coisas que eu gosto de pontuar na linguagem não verbal, sabe? Você precisa aprender, atleta, a olhar no olho. Ah, Timóteo, mas eu não gosto de encarar. Não estou falando de ficar encarando aquela coisa de bandido, mas você precisa saber olhar no olho do atleta, até para ele já entender o nível que está a sua autoconfiança. Você precisa aprender a olhar no olho do adversário e mostrar para ele que não, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu treinei, eu sei o preço que eu paguei para estar aqui e eu vou ganhar de você, minha hora chegou. E isso tudo vem junto de linguagem corporal e autoconfiança. Então você precisa ter isso, você precisa ter esse ritual, que seja de rezar, seja de bater o pé, seja de levantar a mão. Cada um tem o seu, não precisa todo mundo estar naquela euforia, não. Inventa o seu ritual, atleta, cria o seu e vai para cima. Algo que deixe sua autoconfiança no nível ideal. E essa questão de olhar no olho, eu observo muito isso, que eu trabalho também os atletas na parte fora de quadra, né? E eu digo, vocês precisam aprender a lidar com a câmera. Você precisa aprender a estar olhando para a câmera. Porque muitas vezes eu vejo atletas dando entrevistas ou conversando com câmeras, programas de TV ou internet também. Eles não olham para a câmera porque você precisa se conectar. Entende, atleta? Você precisa mostrar para o seu investidor, você precisa mostrar para o seu seguidor, para o seu fã, para quem se inspira em você, que você tem fome de vencer já no olhar. Isso vem da tua linguagem corporal. Se você está o tempo todo queixo caído, ombro para baixo, né, aquela coisa assim, essa postura meio assim, né, é complicado, porque não passa, ou não transmite, e não é só uma questão de fingir, né, de fingir uma postura de campeão, é de você realmente se ver enquanto campeão. Então, não tem como você ter uma autoconfiança bem trabalhada se a sua linguagem corporal não for uma linguagem realmente de quem chegou para vencer, de quem chegou chegando, como eu gosto de brincar. Né? As pessoas precisam perceber que chegou um atleta que tem luz própria, e isso vem junto de linguagem corporal e autoconfiança no patamar ideal. E meio que parece loucura, né? Timóteo, mas putz, o meu jeito do queixo, do ombro, um ritual, autoconfiança, meditar, mas isso tem tudo a ver, cara. Até porque, como é o próprio Além do Pódio, né? Existe uma interdisciplinaridade, né? Você vai ter uma conexão de saberes, não é só você chegar e suar a camisa o tempo inteiro, e você achar que eu tô suando a camisa, vim para cá, vim treinar, vou fazer mais do mesmo. Não é só isso, tá? Vai muito além disso. Tanto que a gente fala sempre de equipe multidisciplinar. E você pode, na sua equipe multidisciplinar, ter alguém exatamente que te ajuda com a meditação, ter alguém que te entende, que apoia essa parte do teu ritual, né, da autoconfiança, da linguagem corporal. Você pode construir isso, e isso não vai por mim, isso não é loucura. Isso é parte hoje dos atletas que estão deixando um legado no esporte. Os grandes atletas já fazem isso. E para estudar e para observar e você vai ver, tá? Porque, como eu já falei hoje, impérios nascem e crescem todos os dias, né? E no esporte também é assim. Grandes hegemonias estão sendo construídas e, ao mesmo tempo, tem atletas perdendo invencibilidades, né? Grandes clubes caindo e hoje em performances medianas. Por quê? Porque o esporte vai se reinventando. Isso é uma coisa que é mágica do esporte, né? O esporte adora as zebras, né? Eu gosto muito dessa zebra aqui, para mim simboliza exatamente isso. Tenha sempre essa mentalidade de que, não sou uma zebra, Timóteo, mas é o underdog, essa é a expressão em inglês. É aquela pessoa que, o atleta que nem todo mundo sabia que ia chegar ali para vencer, mas ele se preparou para isso. E o campeão achou ali no auge da sua arrogância que ninguém nunca ia alcançá-lo. E vem o underdog, vem o menorzinho e ultrapassa ele. Deu zebra? Deixa eu dizer que deu zebra. Você sabe o preço que você pagou, você sabe o tanto que você se esforçou, suou a camisa dentro e fora da quadra,
para chegar ali. Então deixa de dizer que foi zebra, deixa eu falar, ótimo, você agora passou de zebra a ter um alvo nas costas. Porque eu quero que você entenda que o campeão ele não treinou mais que você, pelo contrário, talvez você tenha treinado muito mais do que ele. Mas é nesses pequenos detalhes que você oscilou, deslizou e deixou ele vencer de novo. Eu quero que dessa vez seja o teu resultado, a tua performance, que você brilhe mais. Ok, atleta? Então, leva a sério isso, leva para o teu treino e vamos fazer acontecer. Beleza? E vamos fechar agora com os 5 pontos da revisão, tá? Como é o ponto de vista do atleta que está no topo, que é o atual campeão, como é o ponto de vista do atleta que está no quase, o que a meditação tem a ver, o que a autoconfiança tem a ver, o que a linguagem corporal tem a ver com treinar mais, treinar correto, treinar com intencionalidade. O atleta que está no topo, ele já tem uma performance de treino muito positiva, né? Porque isso fez ele chegar naquele patamar, ter um desempenho exemplar. Né? Mas ele tem um alvo nas costas agora, então ele precisa olhar para o seu treino e perceber o que é que ele está fazendo de diferente, seja mais ou melhor que os outros atletas, para continuar fazendo isso. E melhorar isso ainda mais para manter a margem, né? Manter essa distância, manter essa hegemonia. O atleta que está em segundo, que está no quase, que acha que chegou a hora, né? Que é o underdog, que é a zebra, ele precisa entender o que ele não está fazendo corretamente. Porque pode ser que ele treine a mesma coisa, né? Ele faz basicamente a mesma metodologia de treinamento, mas tem alguma coisa que ele precisa mudar. E às vezes não é no treino, às vezes é aqui, ó, é dentro do atleta, tá? É por isso que ele precisa de 3 pontos muito fortes, trabalhar esses 3 pontos para fechar a revisão. Meditação, precisa meditar, precisa de autoconhecimento, precisa parar para visualizar, para internalizar cada feedback, para ajustar. Não é só ficar focando em erro. Meditação é você internalizar o gesto do acerto, internalizar a forma correta de fazer aquele movimento, aquele gesto técnico, ok? Autoconfiança, existe o patamar ideal e o excesso. O excesso é quando te atrapalha. Você acha que já está super pronto, né? E aí vem a arrogância, vem a soberba e você se decepciona. Eu quero o nível ideal de autoconfiança. Quando você consegue olhar no olho do teu adversário ou até do atual campeão e dizer: eu treinei mais que você. Eu treinei mais que você e por isso chegou a minha hora agora de te vencer. Visualiza, sabe, atleta? Olha na tua meditação e já vai construindo essa cena, esse momento, que você vai chegar, vai olhar para ele e vai dizer: chegou a minha vez. E para fechar, a linguagem corporal. Então, dentro da tua meditação, já vai visualizando, meditando como é que vai ser a tua linguagem corporal para olhar no olho dele e dizer, com toda a autoconfiança, que chegou a tua hora de vencer, tá? Cria o teu ritual, cria o teu jeito de entrar para competir, mesmo que digam: isso é loucura, não tem problema. Tá me dando resultado, tá me levando pro topo. Depois eu entender que não é loucura, que isso traz resultados e vão fazer, tá? Loucura é querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Se você continuar fazendo o que você já está fazendo, por que você teria resultados diferentes? Pensa nisso, atleta. Espero continuar te ajudando ainda mais. Vai no nosso canal no YouTube, tem os vídeos na íntegra, né? Assiste os nossos outros vídeos, estuda, né? Tem que suar a camisa estudando também, atleta, não é só suar a camisa dentro de quadra. Escuta os podcasts, acabou de sair um podcast, agora a gente está lançando sempre, e cada história, cada depoimento, com certeza você pode ajustar, transferir e aplicar na tua modalidade, no teu dia a dia, e começar a subir esse patamar de performance. Beleza? Para isso que a gente está aqui no Além do Pódio. Tamo junto, um grande abraço, sucesso e vai treinar.